está proporcionando essa verdade, a qual Jesus está nos ensinando essa manhã, nos ensinando nesse momento. Eu quero dizer para vocês, ao longo da humanidade, nós sempre queremos descobrir o que é a verdade. Que tipo de verdade nós estamos acreditando? Que tipo de verdade nós estamos se envolvendo? Ao longo do tempo, nós vamos ver e acreditar que existe sim uma verdade absoluta. Existe sim uma verdade a qual vem através de conhecimento. Existe sim uma verdade que vem do alto do céu. Eu quero dizer para vocês que agora Jesus propôs essa fala para os judeus. Nesse momento agora eles estavam questionando, porque após esse capítulo número 8 nós entendemos que existe uma mulher a qual foi presa em adultério, a mulher a qual chamada Maria Madalena. E Jesus começa a ensinar, começa a dizer para eles que ele é o único. Aquele que crê nele não anda em treva, mas Jesus começa a ensinar que ele vem diante de toda a situação, que ele sabe de onde ele vem e sabe para onde ele vai. Ele sabe quem criou ele, sabe o destino e o propósito dele na terra. Nesse momento que eu quero dizer para vocês que muitas das vezes nós fixamos o nosso pensamento, entendemos a nossa história, da onde nós vimos. E sabemos que quando nós olhamos da onde nós vimos, nós entendemos que nós somos homens e mulheres pecadores, homens e mulheres errantes, homens e mulheres que a qual fizeram algo que desagradou o Senhor. Mas muitas das vezes nós fixamos esse pensamento e só se lembramos de onde nós vimos. Mas eu quero te dizer essa manhã, essa tarde, que nós temos que permanecer sabendo para onde nós fomos. Não importa de onde nós vimos mais, importa onde nós estamos e para onde nós vamos. Eu sei que nós sabemos que nós vamos para a glória eterna. Eu sei que nós sabemos que nós vamos para a casa do Pai. Eu sei que nós sabemos para onde nós vamos, porque Ele fez uma promessa sobre a nossa vida. Então Jesus começa a divulgar, a esclarecer para esses homens a qual começa a entregar Ele. Mas é interessante que nós vimos que Jesus começa a falar para esses homens a qual põe essa mulher diante dele e fala assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Às vezes olhamos para a nossa condição mental, intelectual e física. Nós olhamos para o contexto do mundo e entendemos que nada somos, nada podemos fazer se não for a proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Se não for a proteção do nosso Deus, a qual traz para a gente segurança. E naquele momento que essa mulher estava vergonhando dela, Jesus é a proteção dele. Por isso que eu vou dizer, Jesus é a proteção dela. Por isso eu quero dizer esta manhã para vocês que Jesus é a sua proteção. Independente do momento, independente da sua causa, independente do caminho que você ir, se você confiar, se você determinar algo na sua vida, Jesus é a sua proteção. Mas agora Jesus começa a ensinar dizendo que ele sabe de onde vem e sabe para onde ele vai. E o testemunho dele é verdadeiro. Porque existe em Levítico a qual nós temos que testemunhar diante de duas testemunhas. Mas Jesus sempre implica e diz que ele e o Pai são um. Independente se ele está testemunhando dele mesmo, porque o Pai está com ele. Então ele tem uma identidade, ele se identifica como ele é o próprio Deus, junto com o próprio Filho e o Espírito Santo. Então por isso que ele chega e diz: o meu testemunho é válido. A palavra fala que agora esses homens começam a entregar novamente. Então Jesus chega e diz para ele: se permanecesse no meu ensinamento, verdadeiramente será o meu discípulo. Eu quero dizer para vocês que nós conhecemos algo que vem do céu, mas muitas das vezes conhecer não é permanecer naquilo que nós conhecemos. E conhecer é interessante que nós temos que ter uma direção muito clara. Conhecer é colocar em prática aquilo que nós recebemos. Se nós não colocar em prática aquilo que nós recebemos, que é o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento a qual ele traz, se revela diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo. Se nós não colocarmos em prática, nada somos. Porque é muito válido, né, Davi? Nós olhamos para nós e falamos que nós somos crente, mas crente, qual é essa verdadeira crença que nós temos? Qual é essa verdadeira crença que nós empunhamos que nós somos
crentes se nós não praticar aquilo que foi imposto por Deus. Os mandamentos, os ensinos, os preceitos e os princípios, a qual Ele nos ensina, se verdadeiramente permanecer na minha palavra, será o meu discípulo. Então nós temos que entender que para nós ser discípulos de Jesus, nós temos que continuar firme e forte na palavra dele. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa o abalo físico ou mental ou emocional, não importa nada, não importa nós permanecer firme para continuar a promessa que foi dita lá na eternidade. Aleluia. Agora, o próprio Jesus nos fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ao longo do tempo nós queremos descobrir qual seria a verdade absoluta, a verdade a qual é transmitida através do céu, a verdade a qual nós vimos que já foi testada pelo teste do tempo e nunca foi destruída e nunca foi revogada, a verdade a qual nós temos que ver e entender que essa é a verdade transformadora que transforma homens e mulheres. Mas a verdade começa da eternidade, a verdade começa no início de tudo, a verdade começa em Gênesis, seu capítulo de número 1, começa a ser revelada através do poder da criação. A verdade é aquilo que tudo nós estamos diante dela, mas a verdade de Cristo ela permanece para sempre, e ela faz um efeito grandioso na minha e na sua vida. E às vezes nós acreditamos em verdade paralela. Às vezes nós acreditamos que a nossa verdade é a verdade absoluta. Enquanto nós falamos, nós temos impondo para essas pessoas a qual escuta a nossa palavra, o nosso ensinamento ou a nossa cultura, e nós queremos que ele possa seguir, mas na verdade nós estamos equivocados em algum tempo na nossa vida, porque a verdade absoluta que diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Essa aqui é a verdade absoluta. Essa aqui é a verdade que atravessou a linha do tempo, a dimensão mais profunda entre o céu e o inferno, veio sobre todas as questões da humanidade. Essa verdade veio sobre a nossa vida. E essa verdade é que chega através da dimensão da palavra que Deus nos ensina. Essa verdade veio com graça e amor. Essa verdade nos ensina que para que nós possamos amar o nosso próximo, nós temos que amar nós mesmos. Essa verdade nos ensina que glória a Deus, Senhor, aleluia. Seguir é necessário, desculpa, é necessário seguir, porque ela nos ensina em João, no seu capítulo de número 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas que se fez, aleluia, foi Ele que fez. E diante de tudo isso nós não podemos fugir, e essa verdade veio em forma de honra, para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. Mas quando essa verdade chegou até esse mundo, muitos desprezaram ela. Hoje a verdade está sendo transmitida para a sua vida, a verdade está sendo transmitida para o seu lado, a verdade está sendo transmitida para dentro do seu ser, e muitas das vezes você não quer aceitar essa verdade. A verdade que eu estou falando não é a minha verdade, porque a minha verdade só vale para mim, mas essa verdade a qual eu recebi do alto do céu foi a verdade que me transformou, foi a verdade que transformou várias pessoas, foi a verdade que está aqui diante de todos os tempos e resistiu tudo. É a verdade de Deus, a verdade absoluta, a verdade que tem promessa eterna, a verdade que passa por todo tipo de provação e nunca deixou de ser verdade. Essa verdade veio como Jesus Cristo. Hoje eu quero te apresentar Jesus Cristo para que você possa aceitar Ele, para que você possa deixar Ele entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida, Ele transformar a sua vida. Talvez tem pessoas aqui, sim, tem pessoas aqui, mas está recebendo. Eu quero falar com vocês que estão do outro lado. Eu quero falar com vocês que se encontram aí. Talvez essa mensagem está chegando na sua casa. Talvez essa mensagem está chegando no seu lar. Talvez você já disse que já não tem mais esperança para você, que perdeu a perspectiva, a visão futuro. Mas eu quero te dizer, há um Deus Todo-Poderoso que quer te ajudar. Crê nele, crê nele.
porque Ele é mais do que tudo que você espera. Ele é o onipotente e onisciente. Ele sabe, e sabe mesmo, a sua necessidade. Talvez foi esse momento que Ele tocou em nosso coração, para fazer essas 12 horas de culto, para invadir o seu ser, para você acreditar que Ele é o Deus transformador, que rompe cárcere, quebra a barreira e faz o extraordinário acontecer na sua vida. Esse sim é a verdade que está sendo transmitida, mas não é a minha verdade. A verdade já foi revelada para nós. A verdade está escrita. A partir desse momento você tem que receber essa verdade. Essa verdade é que vai transformar a sua vida. Essa verdade é que vai transformar a vida do seu filho, da sua esposa. Essa verdade é a qual você tem que colocar em prática, porque sem colocar em prática nada vale. Existe um ensinamento de Jesus grandioso que nós podemos entender, que Ele chega e fala que não adianta nós somente ser ouvintes, mas sim nós temos que ser praticantes. Nós sendo praticantes da palavra de Deus, essa palavra nos ensina que somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Nós entendemos que esses homens, eles começaram a questionar o ministério de Jesus. Talvez você mesmo está questionando o seu ministério. Talvez você não tenha entendido aonde o Senhor quer te colocar, aonde o Senhor quer te levar. Mas o Senhor fala esta manhã que você é filho da herança, que você é filho da herança. E a herança de Deus é muito grandioso. É muito grandioso. Então, esses judeus começam a interrogar Jesus, a começar a fazer perguntas, dizendo que eles nunca foram escravos, dizendo que eles são homens livres. Se ele olhasse o contexto da história, da vida dos judeus, a qual foram escravos desde o Egito ao Império Babilônico, ao Império Romano, Medo-Persa. Então ele não podia se identificar com aquilo que ele estava falando. Mas Jesus chegou e falou assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a palavra que nos vai libertar. Às vezes nós se encontramos em certa situação da nossa vida, acreditando que não há mais jeito, que as coisas boas só acontecem na vida do nosso próximo, de fulano, de ciclano, que já fez de tudo para resolver a sua vida. Às vezes nós acreditamos que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, mas às vezes nós não pregamos uma palavra profética que está sendo inserida nesse ambiente. Às vezes nós desacreditamos da palavra verdadeira, porque essa palavra ela tem poder. Se nesse momento nós estamos liberando uma palavra profética na sua vida, levanta a mão e receba essa palavra, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, essa palavra é de Jesus Cristo, essa palavra é a que nos liberta, essa palavra é que nos ensina a ser homens e mulheres verdadeiros, que nos conduz no caminho verdadeiro, que nos ensina a cada ponto de nossa vida. Essa palavra é que transforma homens e mulheres, a qual o mundo não era nada. Agora você olha para o contexto da sua vida, você entendeu que Deus teve de misericórdia com você. Você entendeu que Deus teve de misericórdia com o seu parente, para a sua vida, pelos seus filhos. Talvez nesse momento você não quer aceitar isso na sua vida, mas isso não é um problema meu. Ao longo da minha vida eu comecei a entender que existe algo muito grandioso, existe uma promessa, existe fundamento, existe princípio dentro dessa palavra. Essa palavra é verdadeira. Então eu comecei a estudar, eu comecei a me dedicar a algo dentro dessa palavra, a palavra divina que veio do alto do céu, e comecei a me identificar, e comecei a trazer algo para a minha vida, comecei a colocar e mudar meus padrões de vida, comecei a estudar cada dia mais, eu comecei a entender que existe prosperidade aqui dentro, existe libertação aqui dentro, existe felicidade aqui dentro, existe algo muito maior do que nós podemos acreditar. E quando nós começamos a ver, existe essa promessa. Eu estou falando também sobre a promessa eterna. Eu não quero falar sobre a vida eterna. A vida eterna é aquela que Deus vai vir e vai buscar o seu, para morar com Ele. Se eu não estiver preparado, se você não estiver preparado, você não vai morar com Ele. Porque se
você tem que amadurecer emocionalmente, você tem que amadurecer pessoalmente. Tudo isso existe esse padrão cognitivo, a qual a própria palavra nos liberta. Então, isso que eu quero dizer, mas existe promessa nessa terra. Talvez hoje você não tenha uma casa, talvez hoje você não consegue ver o seu filho na presença de Deus, talvez a sua, ou o seu filho, ou o seu marido, ou sua esposa se encontra num quadro de depressão aí. Existe ainda promessa na sua vida aqui, existe promessa ainda na sua vida aqui. Por isso que eu estou dizendo, se você ter essa verdade, vai entrar no seu ser, essa verdade vai te libertar, essa verdade vai te trazer alegria ainda nesse tempo futuro, ainda nesse tempo de agora, ainda nesse tempo hoje oportuno, a qual você está escutando essa palavra. Existe diversas promessas aqui, e nós somos todos herdeiros, mas existe uma grandiosa promessa a qual Deus vai nos buscar. Se Deus é todo poderoso e conhece a nossa necessidade, se nós falamos que somos filhos de Deus, por que muitas das vezes padecemos? É falta de conhecimento, talvez muita ignorância da nossa parte. É muita ignorância da nossa parte. Se existe milhares de promessas dentro da palavra de Deus, por que nós não alcançamos? O que acontece conosco? O que nós queremos verdadeiramente? Se nós falamos que Deus é um Deus que supre toda a necessidade, se nós temos esse nome, se nós temos essa identidade como filho, nós vamos herdeiros. Mas muitas das vezes nós somos tão ignorantes sobre a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Que não deixamos de perceber aquilo que é para a gente também. Você acredita nisso? Então, a palavra fala que se nós conhecer ela, ela nos liberta. Se nós conhecer ela, ela nos abençoa. O que nós lutamos, nós vamos escolher. Então nós temos que agora amadurecer diante dessa verdade. Essa verdade a qual está sendo exposta hoje para a gente. Os judeus muitas das vezes ignoraram essa verdade e padeceram. O povo de Israel começaram a ignorar essa verdade e começaram a padecer, sendo escravos, sendo postos em cativo, sendo mortos. E muitas das vezes nós temos que entender que existe um ponto principal dessa verdade. O ponto principal é nós entendermos em Atos, no capítulo número 9, a qual o próprio Paulo se vê em forma de luz para ele mundo. Ele acreditava fielmente nas doutrinas culturais da sua época, fiel. Ele foi ensinado na cultura judaica, ele foi ensinado, então ele dava vida para essa verdade. Mas quando a verdadeira verdade chegou a esse homem começou a transformar a vida de outras pessoas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que essa verdade é a verdade transformadora. Se você crê que essa verdade te transforma, se você crê e coloca em prática, eu tenho certeza que ela vai fazer um grande efeito na sua vida. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Todas as pessoas foram transformadas por essa verdade, a qual colocaram ela como fundamento na vida, colocaram ela como princípio de regra e conduta na sua vida. Não quero ser mais do que ninguém, mas eu tento o máximo caminhar diante dessa verdade. Às vezes eu me pego pensando sobre essa questão: o que Deus quer para mim? Será que é pouco? Depois o próprio Espírito de Deus fala assim: não, filho, o que eu tenho para você é muito maior do que você pensa. O que eu tenho para oferecer para você e para sua família é muito maior. Então, porque eu não acredito nessa verdade, a qual está exposta para mim. Então, essa é a verdade. E quando a verdade vem, ela transforma. Mas primeiro nós temos que acreditar. E o conhecimento, isso é válido quando nós colocamos em prática. Nenhum conhecimento é válido para você se você não colocar em prática. Ele não faz efeito na sua vida. Ele não faz efeito em nada. O conhecimento nós temos que colocar em prática. Amém?